Perguntas que nós fazemos são sempre as mesmas. Quais são essas perguntas? Quem é que segura o tempo? Quem é que cura o passado? O passado já aconteceu. Eu não posso voltar lá mais. Quem é que sustenta o presente? Porque apesar de eu estar vivendo o presente e, entre aspas, me considerar senhor do presente, será que eu tenho de fato domínio sobre ele? Será que eu de fato sou sustentado no presente? Mas o pior de tudo, quem é que garante o meu futuro? Que a virada que nós estamos presenciando, vivendo nesta noite, a gente chama de culto da virada, ela não se trata apenas de calendário, não se trata apenas de relógio, mas se trata de uma virada na minha vida, na sua vida. Estamos a poucos instantes, agora pouco mais de uma hora, para chegarmos no ano de 2026. Quantas pessoas aqui, auditório bonito, louvor bonito, mas eu sei que nós temos pessoas com realidades diferentes aqui hoje à noite. E não precisa nem ser profeta para saber disso. Com certeza nós temos gente que chegou aqui hoje cheia de gratidão. Que ano maravilhoso! Quantas conquistas! Quantas coisas para a gente agradecer! Mas tem outros que chegaram aqui cansados. Outros que chegaram aqui lutando para sobreviver. Você pode ir para as mãos do Eterno. Sabe por quê? Porque se há feridas no passado, você não pode tratá-las delas mais, porque você não vai voltar lá no passado. Se há medo no presente, só tem um jeito de você vencer esse medo: colocando a sua vida nas mãos de Deus. E se o futuro parece uma incógnita, será o que vai acontecer no futuro? Eu devo dizer para você que Deus, Ele é chamado de eterno, porque Ele é Senhor do passado, Ele é Senhor do presente e Ele é Senhor do futuro. O passado está nas mãos de Deus, o presente está nas mãos de Deus e o futuro também está nas mãos de Deus. Deus nos chama hoje para algo mais profundo. Não apenas planejar o tempo, mas entregar o tempo nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nós temos que aprender a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. O que significa contar os dias? Significa entender que os dias que nós contamos, eles não alteram os propósitos e os desígnios de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos antes deles existirem. Mas quando a gente faz isso, a gente aprende a confiar, a gente aprende a entregar e aprende que nós não temos controle sobre o tempo. E você sabe o que a gente faz quando a gente não tem controle sobre algo? A gente entrega para quem tem poder para controlar. Eu não tenho controle sobre o tempo, mas eu entrego para Deus, porque Ele é Senhor do tempo. Por isso o desafio desta noite é: entregue os seus dias nas mãos do Eterno. O que Deus pode fazer com o meu passado? Segunda, o que Deus pode fazer com o meu presente? Terceiro, o que Deus pode fazer com o meu futuro? A maior prisão do ser humano não é o que ele já viveu. Eu estive muito preso na minha vida porque eu era viciado em drogas, dependente químico. Eu estive muito preso na minha vida porque eu tinha uma paixão mal resolvida. Deixa eu dizer para você, a pior prisão que existe é aquela de continuar vivendo o passado destruidor, tóxico, pelo qual você passou. Por isso hoje, quando a gente vai responder sobre o passado, a gente vai ver que Deus é Senhor do tempo. Sobre o presente, Ele é o Senhor do tempo. Mas aí você diz: e o futuro, pastor? Sei nada sobre o futuro, eu posso planejar, mas quem diz se o meu planejamento vai dar certo ou não? Então eu quero dizer para você
que Deus é Deus também do futuro, o tempo está nas mãos dele. E você vai aprender algumas coisas interessantes sobre este Deus que controla o passado, o presente e o futuro. Quem vive preso no passado não consegue experimentar o novo que Deus tem para nos oferecer. Na vida material é assim, a gente se apega, não é verdade? Eu não vou nem fazer essa pergunta, mas quantos aqui, responde para você mesmo, não vou fazer assim, não vou pedir que você manifeste, mas responde para você mesmo. Quantas roupas, camisa, calça, vestido, você tem no guarda-roupa que você não usa há mais de 2 anos? Se tem 2 anos que você não usa, qual é a conclusão mais óbvia? É de que esta roupa não lhe faz falta. Mas ela pode ser bênção na vida de uma pessoa. Você sabe por que você não doa? Porque nós somos apegados. Nós somos apegados. Quantas coisas nós nos apegamos desnecessariamente. Então deixa eu te dar uma primeira lição e um primeiro princípio hoje à noite. Renúncias abrem espaço para que Deus possa recomeçar ou começar algo novo na sua vida. Qual é a pergunta que você tem que responder? O que eu posso abrir mão hoje para que Deus comece algo novo na minha vida? Vamos para a nossa primeira resposta para esta pergunta sobre o passado. Não é? Passado, como ele pode me ajudar com relação às mudanças da minha vida? Renúncias abrem espaço para recomeços. Então o passado pode primeiro me redimir. Restituir-vos-ei, Joel, profeta Joel, os anos que foram consumidos. Você pode ter sofrido danos materiais, danos emocionais, perdas aparentemente irreparáveis. Essa profecia de Joel, que tem todo um contexto histórico para ela, nos ensina uma verdade. É a verdade de que o Deus, quando ele disse para a nação que poderia redimir, restituir, devolver, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho nenhuma dificuldade em consertar o seu passado, porque eu sou Senhor do tempo. Você crê nisso? Isso é prático para o seu coração? Tem gente que carrega por anos mágoas, tristezas, problemas mal resolvidos. Há muitos anos atrás, alguém estava lá com seus 30 e tantos anos, 40 anos, odiando o seu pai, a sua mãe, não me lembro bem se era o pai ou se era a mãe, hoje eu já não me lembro desse detalhe. Mas quando eu fui conversar comigo, dizia: pastor, eu odeio o pai ou a mãe, o genitor ou a genitora, porque quando eu era adolescente me deu um tapa no rosto na frente de não sei quem e eu quase morri de vergonha. 20 e tantos anos carregando essa mágoa no coração, porque não havia aprendido que Deus é o Deus que conserta o nosso passado. Para que carregar essas marcas? Quando o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, ele está dizendo o seguinte: eu posso corrigir as feridas do seu passado. Eu posso resolver os problemas não resolvidos da sua história, porque o tempo me pertence. Ah, mas eu sofri demais, Deus não desperdiça a dor. Eu chorei demais, Deus não desperdiça as lágrimas. Eu fracassei, Deus vai aproveitar o seu fracasso para ajudar alguém. Por isso, coloque o seu passado nas mãos de Deus, que Deus pode redimir. Segunda resposta: Deus pode curar. Só Ele cura os corações que são quebrantados e cuida das feridas, dores, memórias. Tudo isso pode ser curado pelo Deus que diz no Salmo 147, versículo 3, Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus pode entrar no seu passado. Você não pode voltar lá. Eu não posso te ajudar com isso, mas o Deus eterno pode curar o seu passado. O Deus eterno pode restaurar
tudo aquilo que foi danificado na construção da sua história. Você quer que eu consolido esse conceito com um exemplo bíblico clássico, fantástico? José do Egito. José do Egito foi rejeitado pelos seus irmãos. Se você já leu a história de José do Egito, você sabe muito bem o que aquele homem passou. Foi vendido como escravo, foi jogado numa cisterna antes, foi rejeitado pelos seus irmãos. Aí a história caminha. Quando chega lá na frente, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar, foi caluniado pela esposa de Potifar. Depois ele foi jogado numa masmorra, numa prisão. Lá na prisão, ele sofreu, mas Deus o usou lá. Uma coisa interessante de José é que, em vez dele ficar murmurando em cada situação que ele experimentou e que ele viveu, ele se deixou ser instrumento de Deus para poder resolver problemas e abençoar pessoas. Mas para a gente resumir a história de um homem rejeitado, vendido como escravo, que passou tudo o que ele passou injustamente, quando Deus o restituiu, o abençoou, o colocou naquela posição de destaque, o segundo homem mais importante do Egito, ele teve a oportunidade de receber os seus irmãos que estavam já em vias de passar fome e sofreu uma situação de morte, provavelmente, porque a fome assolava aquele mundo daquela época. E ele então recebe os seus irmãos e descobre algo, e revela algo fantástico. Os irmãos, quando descobriram quem ele era, ficaram com medo da vingança. Você sabe o que José disse? Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bem. Eu posso dizer para você hoje à noite, Deus pode curar, restituir as feridas do seu passado, a sua história. Isso é comum. Mas uma outra resposta, Deus pode perdoar. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 8, diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. É interessante isso, porque, na verdade, temos lembranças que nos acusam o tempo todo. Pastor José Newton, que o diga, com os aconselhamentos que ele tem feito ao longo dos anos, não é, como pastor e como conselheiro, como psicólogo. Quantas pessoas chegam ao gabinete feridas, magoadas, tristes, depressivas, querendo tirar a própria vida, sabe por quê? Por causa da consciência acusadora que elas carregam dos erros que elas cometeram. E aí, nós conselheiros falamos, você tem que virar a página, Deus já te perdoou. E a pessoa sofre do mesmo jeito, sabe por quê? Porque Deus já perdoou, mas ela não se perdoa. Ela não se perdoa. E aí, quando você vai analisar um pouquinho a história, a Bíblia diz que Deus não se lembra do nosso pecado. Agora eu te pergunto, Deus tem memória curta? Ele simplesmente diz o seguinte: o dia que eu mandei o meu filho para morrer na cruz, derramou o seu precioso sangue para cobrir os pecados da humanidade. À medida que você pede perdão, que você se quebranta na presença de Deus, eu decido esquecer de tudo que você fez de errado no passado. Se esta noite tem alguém que carrega culpa no coração, as feridas Deus cura, mas agora eu estou falando de culpa. Se carrega culpa no coração, só Deus pode resolver os problemas do seu passado. E Ele já resolveu na cruz do Calvário. Ele já perdoou. Você precisa assumir esse perdão de Deus na sua vida. O que Deus pode fazer com o meu passado? Ele pode perdoar. Além disso, além de perdoar o passado, eu queria deixar essa frase: o passado perdoado perde a autoridade sobre o meu presente. O que significa isso? Significa que de agora para frente eu não posso me embaraçar, eu não posso ficar o tempo todo trancado, não é? Sem produzir, sempre apresentando desculpa das coisas que eu vivi lá atrás. Entenda, nada pode impedir você de avançar e de romper, porque o seu pecado já foi
perdoado. O passado já foi curado, restaurado. Viva, pois, a experiência do presente. Mais uma resposta: o passado pode ser transformado. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele pode dar propósito para a sua vida hoje. Ele pode tirar você do atraso, da vergonha, da paralisia, da cicatriz, das feridas, de tudo isso, para dizer assim: tem algo novo para você guardado aqui nas minhas mãos e você pode romper. O pecado não tem a palavra final sobre a vida de ninguém. Desde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a palavra final agora é o perdão, é a cura, é a transformação. Você quer que eu te dou alguns exemplos bíblicos? Moisés chegou a ser homicida, ele matou. Mas depois, você sabe em quem José se transformou? Libertador da nação de Israel. Você sabe quem foi Davi? Adúltero, mau pai de família, péssimo líder em casa, péssimo pai de família. Um homem cheio de defeitos na área moral. Mas você sabe em que Davi se transformou? No homem segundo o coração de Deus. E o que dizer de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, mas se transformou num dos maiores líderes da igreja cristã. Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos de Paulo e Atos de Pedro, porque o que está registrado lá são mais ou menos a história desses dois personagens, Paulo e Pedro, ou melhor dizendo, Pedro e Paulo, porque Paulo veio depois a partir do capítulo 9. Meu irmão, fale para você mesmo esta noite: o pecado não é a palavra final, ou não tem a palavra final sobre a minha vida. Mas eu gostaria de mudar a pergunta agora: o que Deus pode fazer com o meu presente hoje? Você pode, pela fé hoje, receber apenas as promessas de Deus sobre ele. Mas a sua fé está sendo testada exatamente hoje. O presente, meus irmãos, é o agora. Ele é o intervalo entre o que já foi e o que virá. É uma ponte, melhor do que o intervalo. Eu acho que a figura melhor é uma ponte. É uma ponte entre o que passou e o que ainda irá vir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que nós até já vimos pessoas morarem debaixo de uma ponte. Mas você já viu alguém construir uma casa em cima da ponte? Ponte é apenas para passagem. Você não se estabelece em cima de uma ponte. Você não constrói em cima de uma ponte. Então, o presente, ele é apenas uma ponte para construir o seu futuro. É uma ponte entre o passado e o futuro. Então, você não pode ficar parado em cima dela. Você tem que apenas viver o presente na perspectiva de algo maravilhoso que Deus tem para o seu futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não está vivendo hoje o fim da sua história. Você está vivendo hoje a oportunidade de algo novo que Deus quer começar na sua caminhada. O conselho de Davi de entregar não significa assim: pastor, eu vou maquiar o que eu estou sentindo hoje, eu vou fingir, eu vou mentir para mim mesmo. Não precisa fazer isso. Deus não quer que isso seja feito. Você não precisa maquiar, não precisa fingir. Seja honesto, mas ao mesmo tempo se posicione. Tome uma decisão. O coração rendido nas mãos do Eterno vai produzir algo fantástico para você dar testemunho dentro de pouco tempo. Ele pode dar novo sentido para a sua caminhada e para a sua história. O que eu posso fazer no presente? Ou, aliás, o que Deus pode fazer no meu presente? Ele pode agir. Ele pode fazer milagres. Não é? Ele pode fazer milagres. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. É interessante porque eu li 2 versões desse versículo. O Senhor vai pelejar por vocês, acalmem-se. Essa é a versão que está aqui. Mas uma outra versão diz assim: o Senhor vai pelejar por vocês e vocês irão se calar. E eu gostei dessa versão, sabe por quê?
Porque nós temos a mania de murmurar, de falar, de reclamar. E o texto está dizendo o seguinte: olha, quiete, calma, não é? Acalme-se, pare de murmurar e de falar. Sabe por quê? Por mais difícil que seja, Deus vai lutar a sua luta. Ele vai pelejar no seu lugar. No passado, você com certeza viu muitas situações em que parecia que Deus não estava presente na sua jornada, mas Ele está trabalhando fora da sua visão. A minha visão é muito estreita. De repente está Deus trabalhando fora do meu ângulo de visão. Deus trabalha do jeito dele, na hora dele, como ele quer, mas ele vai agir na sua vida em nome de Jesus. O que ele pode fazer com o meu presente? Ele pode transformar. Você sabe o que ele pode fazer? Eu te dei hoje uma oportunidade pequena. Essa oportunidade pequena que Deus te deu pode se transformar em algo grandioso para você poder desfrutar dentro de pouco tempo. Você sabia disso? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Tem gente que gostaria de ter oportunidades 1000, gostaria de ter muito dinheiro. E aí ele diz assim: se um dia eu tiver muito, deixa eu te contar uma coisa. Se você não souber lidar com liberalidade, generosidade, fidelidade no pouco, desiste. No muito é muito pior, muito mais difícil. O desafio de hoje é: seja fiel nas oportunidades que Deus te dá, e isso poderá revolucionar o seu futuro. E eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de oportunidade, estou falando de talento, estou falando de ministério, estou falando de vida com Deus, estou falando de todas as coisas que você possa imaginar, mordomia completa. Tem gente que vincula isso apenas à grana. Não é errado, porque não tem nada que é mais difícil de lidar na vida do que o dinheiro. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, quando a palavra de Deus diz que eles depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Porque quando o dinheiro está debaixo dos meus pés, eu domino o dinheiro. Mas quando o dinheiro ocupa outro lugar na minha vida, ele me domina. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas quando a Bíblia fala sobre ser fiel no pouco ou no muito, está falando de talento, está falando de oportunidade, está falando de ministério, está falando de uma série de coisas. Deus pode transformar o seu pouco em muito. Deus pode transformar o seu hoje numa bênção extraordinária amanhã. Aprenda a confiar. O que é que Deus pode fazer com o meu presente? Ele pode sustentar. O Senhor lutará por vocês, repito esse versículo. Ele pode sustentar. Você sabe o que acontece com o nosso futuro? Eu vou falar sobre o futuro ainda. O futuro não acontece de uma só vez, é passo a passo, passo a passo. E você sabe como é que você aprende a dar cada passo no seu momento, na sua hora, do seu jeito, com as orientações que Deus nos dá no nosso presente. Ele nos sustenta no presente. A travessia fica mais leve. Os erros do passado não nos paralisam. O medo do futuro também não nos paralisa. O que eu preciso admitir na minha vida é o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, versículo 9 do capítulo 12. A minha graça te basta. Sabe o que significa a minha graça te basta? Você tem tudo o que você precisa. Porque você não precisa de nada mais além da graça de Deus na sua vida. Ela é suficiente. Só ela é suficiente. O que é que eu posso fazer com o meu presente? Obedeça, confie, decida. Nas mãos de Deus você não vive esgotado, você vive sustentado. Sustentado. Para a última pergunta. O que Deus pode fazer com o meu futuro? Como Deus pode agir no meu futuro? Para mim, o futuro é um território desconhecido, mas para Deus não é.
Quem aqui sabe dizer qual vai ser a primeira luta que você vai enfrentar em 2026? Quem aqui sabe me dizer qual vai ser a primeira lágrima que você vai derramar em 2026? Qual vai ser a primeira decisão que você tem que tomar no próximo ano? Eu vou te falar uma coisa que você tem que entender pela fé, porque a lógica não deixa a gente entender. Quando você chegar lá, você vai descobrir que Deus já está lá. Você sabia disso? Deus já está no futuro, porque Ele é eterno. Ele é Senhor do tempo. O povo de Israel tinha medo do processo, porque o processo era desconhecido. Nós temos medo do processo, porque para nós o processo é desconhecido. Sabe o que Deus afirmou para o povo através de Moisés? Ele disse o seguinte para o povo. Ele disse assim, deixa eu voltar aqui que eu pulei antes da hora. Ele disse para o povo assim, de Israel, o Senhor irá adiante de ti. Deuteronômio 31, versículo 8. Você entra no amanhã e descobre que Deus já habita no amanhã. Deus já está lá. Isso é fantástico. O que Deus pode fazer com o meu futuro? Ele pode dar esperança. Ele pode dar esperança. O que é esperança? É aquela ideia é o seguinte, hoje a noite está escura, mas logo de madrugadinha você vai ver a claridade e a luz surgindo no horizonte. Porque Deus é aquele Deus que gera luz no meio da escuridão, esperança no meio do desespero. Como eu disse, não é negar a dor, é apenas dizer o seguinte, eu confio no Senhor do tempo e eu sei que amanhã é um novo dia. Eu acordo normalmente cedo, bem cedo. Quase todos os dias eu vejo o sol nascer. 2 vezes por semana, saindo por Pilates, que eu faço 6h10. Então, assim, antes das 6h10, 6 horas, um pouquinho antes das 6, depende da época do ano, você vê o sol nascer, os pássaros ficam mais alvoroçados, eles cantam com mais vibração. E eu amo ver aquele dia penumbra, meio escuro, e de repente vai clareando, 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 até a claridade ser total. A esperança é assim. Talvez você está vivendo uma noite escura na sua alma, mas há uma luz lá no horizonte que vai brilhar. Então declare, o que vem pela frente já está nas mãos do meu Deus. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança no futuro, esperança no futuro. Por isso, nós começamos 2026 não apenas com expectativas, mas com entrega. Não apenas com incógnitas, mas com certeza absoluta de que nas mãos do Eterno o meu futuro está seguro. Meu futuro não é esse território desconhecido. Nas mãos do Eterno eu posso ter confiança. Segunda resposta, o meu futuro pode ter propósito, ele pode dar propósito para o meu futuro. O versículo que eu coloquei aqui são 2 versículos de Provérbios. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus não revela tudo de uma vez, Ele vai revelando, revela aos poucos. E a sua obediência vai fazer você caminhar com segurança. E o Salmo 121 diz que Ele vai te guardar de todo mal. Guardará a tua entrada, guardará a tua saída, não permitirá que você vacile. Ele vai completar a obra que Ele começou, porque Deus não é Deus de projeto inacabado. Ele conclui tudo o que Ele começa. O passado, Deus cura. O presente, Deus sustenta. O futuro, Deus conduz. Estamos nas mãos do Deus eterno. O seu ontem está nas mãos do Eterno. O seu hoje está nas mãos do Eterno. O seu futuro está nas mãos do Eterno. Você vai entrar em 2026.
Deus já está lá, porque Ele é eterno. O futuro assusta quem não o conhece, mas não assusta Deus, Ele já sabe de tudo, Ele tem propósito em tudo. Confia no Senhor, pede que Ele te dê direção. O Senhor te guardará de todo mal. O navio, ele não afunda de uma só vez. O perigo do navio não é afundar de uma vez. O perigo maior do navio está no leme, na falta de direção. Deus, como nosso piloto, Deus na direção, você não precisa ter medo que o seu navio não irá afundar. O futuro pode, nas mãos de Deus, vai ter direção. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída, protegerá a sua chegada. Ele vai dar direção para cada dia de 2026. Consagre ao Senhor o seu futuro e deixe Ele controlar todos os seus caminhos. Como isso pode fazer diferença? Terceiro, Deus pode dar segurança para o seu futuro. O Senhor lutará por vocês, protegerá vocês. O Salmo 121 fala sobre isso também. Aquele que começou a boa obra vai terminar, e aquele que sustenta todas as coisas vai sustentar você e proteger você e dar para você um ano abençoado. Estamos nas mãos do Eterno. 2026 não é expectativa, é realidade. O futuro ganha nas mãos de Deus uma nova perspectiva. Eu não gostaria que você saísse por essas portas, fosse depois quem for jantar com a gente para o jantar, e ir embora com o coração vazio. Eu gostaria que você saísse daqui esta noite sabendo o seguinte: 2026 não é uma página em branco. O meu Deus já escreveu a minha história. O meu Deus já decidiu o que vai ser da minha vida, e eu sei que os planos dele são bons. Sempre são planos bons. O meu futuro está nas mãos do Deus eterno.